Já puseste? Já está a gravar. Então, começa. Então. Pai, existe atualmente em Moçambique dois grandes, que eu acho, temas de grande relevância, quer para todo o estrato social, quer para os estudantes, quer para os trabalhadores, nesse caso, quer para jogadores, artistas, vendedores ambulantes, para aqueles todos que se identificam com a província do Namibe. A primeira é, o que o pai acha desta mudança do nome do Namibe para Moçambique? Bom, surpreendeu-me. Na verdade, surpreendeu-me porque em todas as independências da África, em todas as independências do mundo, há sempre a tendência da aplicação dos nomes locais, portanto, e da exclusão, o apagar dos nomes colonialistas, digamos assim. Quando foi da primeira mudança dos nomes, em que Moçambique virou Namibe, e que Vila Arriaga virou Bibala e Porto Oxande virou Tomboa, Mal, aliás, não devia ser Tomboa, devia ser Tomboa. Deveria ser Tomboa, por causa da ligação do nome Netumbo, que é um nome local. Netumbo deveria dar Tumboa e não Tomboa. Não houve um erro na grafia do nome, não é? Então, ou ignorância, não sei. Porque o Tomboa é um nome indígena. Não, Netumbo é um nome indígena. Tomboa é um nome, digamos, que vem desse nome indígena. Portanto, deveria ser, no seguimento disso, deveria ser Tumboa e não Tomboa. Correto. De facto, quando remudaram outra vez o nome da cidade de Namibe para Moçambique, fiquei estupefacto, não entendi o porquê. Disseram-me que nem houve consenso do grupo de conselheiros do governo que formam o Conselho de Consultação e Auscultação Social. Mudaram, pronto. O argumento não sei qual foi. Também as pessoas com quem eu falava, que me vinham visitar, porque eu agora não posso sair de casa assim tantas vezes, diziam que era por causa da confusão que fazia a nível de comunicação entre os correios, envio de cartas e de encomendas que era mandado muitas vezes para a cidade do Namibe e iria parar ao país Namíbia. Isso acho que é uma fraca justificação. É muito fraca a justificação. Porquê que é uma fraca justificação? Porque eu penso que a partir da origem das encomendas e das cartas, todas elas vêm já orientadas para o país, a partir de fora do país, orientadas para o país. Dentro do país são orientadas para os locais, não é? Portanto, na Namibe todas as pessoas sabem que porque vai vir lá a República de Angola, Namibe. Não é? Não põem só as pessoas que escrevem uma carta, não põem só Senhor António Maria da Silva, Namibe. Punham, certamente, Senhor António Maria da Silva, Namibe, República de Angola. Portanto, os correios estrangeiros mandavam as cartas e as encomendas para a República de Angola. E dentro da República de Angola é que os correios centrais diversificavam, portanto, as cartas e as encomendas. Punham as cartas para um lado, encomendas para o outro, cartas para o Banco do lado, cartas para Namibe do outro. Portanto, não iria assim ter. Até pode ter havido enganos, como há sempre enganos, não é? Mas penso que não teria essa dimensão que justificasse a alteração do nome. Outros dizem que foi por pressão das pessoas que moram lá fora, que se foram embora em 75, não é? Ou outras mais tarde, que pressionaram o senhor governador na altura, mas eu também acho isso um pouco difícil de ter acontecido, porque o senhor governador na altura não era pessoa para ser
portanto, como é que para aceitar essas expressões? Não. Portanto, deve ter havido outra explicação, não sei qual foi, mas a mim parece-me um pouco aborrecido. Aborrecido porquê? Eu gosto do nome de Moçambique, que eu nasci numa cidade chamada Moçambique. Antes de eu nascer, os meus pais conheceram-se numa cidade chamada Moçambique, amaram-se e fizeram 4 filhos aqui. Conheci muita gente, tive muitos amigos, brinquei muito nesta cidade, tive uma meninice e uma adolescência bonita em Moçambique, assim como em toda Angola por onde eu passei, mas não me agrada. Não me agrada porquê? Não me agrada porque há um exemplo ali no Kwanza Sul da alteração do nome de Ngunza para Sumba, já dentro da nossa independência, e que foi alterado porque o Soba Ngunza teria colaborado com os colonialistas e, portanto, eliminou-se o nome de Ngunza e passou-se o nome da cidade para Sumba. Pronto, isso é um colaborador. Mas o nome de Moçambique, de onde é que vem? O nome de Moçambique vem porque assim diz a história. Os livros que nós lemos e que tu também leste, que muitas pessoas leram, que foi em 1785 que Pinheiro Furtado, ao chegar à Angra do Negro, em homenagem ao governador-geral Barão de Moçambique, 1785, século XVIII, alterou o nome de Angra do Negro para Baía de Moçambique. Portanto, homenagem a um governador-geral português, colonialista, não é? E que era detentor de um título de nobreza em Portugal. De uma terriola, de uma cidade que hoje, creio que se chama Vouzela. Agora, se altera o nome de Ngunza para Sumba, por causa de uma colaboração, e acho justo que assim foi, por que razão é que nós voltamos atrás, para aqui, para esta cidade, na província do Namibe, e tornamos a dar o nome de alguém, não é bem o nome dele, mas é o título de nobreza de alguém que foi a pessoa que naquela altura mandava em nome do poder colonial em Angola. Não se admite. Portanto, eu não acho isto bonito e parece-me, corrija-me se eu estou errado, que neste momento, e no momento em que foi alterado o nome, outra vez de Namibe para Moçambique, e hoje ainda está, nós somos os habitantes de uma cidade, a única cidade que ainda está ligada a um nome colonial. Correto, sim. Que é o do Barão de Moçambique, que se chamava, para conhecimento, tem um nome muito grande, chamava-se José Manuel de Almeida Vasconcelos Sobral e Carvalho, governador de Angola, não é? Naquela altura. Correto. Mas agora vejamos. O senhor governador na altura, era o senhor governador Pinto de Andrade. Sim, era o senhor Dr. Rui Falcão Pinto de Andrade. Correto. Não é uma pessoa, ou seja, é uma pessoa dotada de conhecimentos. Sim, é uma pessoa de muito nível. Correto, de muito nível. Pessoalmente. É. Correto. Uma pessoa cheia de qualidades. Tá bom. Uma opinião muito pessoal, na altura não seria muito sensato por parte mesmo do governador, ou se o senhor governador Pinto de Andrade aceitou, né, a mudança do nome, é porque achou que seria sensato. Hoje, e uma das minhas falhas neste momento de fazer esta crítica é efetivamente não ter lido o conteúdo do documento oficial que solicitou a quem de direito essa mudança e do documento oficial que aqui, não é, ordenou a tal mudança a nível local.
Correto, Pronto, correto. mas Sim, pronto, sim. mas de todas as maneiras, para mim, apesar de eu ter nascido em Moçambique e de gostar de Moçambique naquela altura, não é? Ainda gosto hoje, em nome de Moçambique, mas não acho correto, portanto, terem agido de uma maneira para o Kwanza Sul e agido de outra maneira para Para o Namíbia, o sim. Namíbia, porque se um é colaborador dos colonialistas, o outro É é colonialista. pessoa importante, pessoa de poder, hã? Do poder colonial. Correto. E a colonização, sim. A colonização existiu, é histórico, não podemos dizer que não existiu, mas se a colonização existiu como existiu, também existiu essa mudança de nome de Ngunza para Sumbe e existiu essa mudança de nome de Moçambique para Namíbia e depois de Namíbia para Moçambique. Correto. Queremos que somos o único exemplo de um vai e vem de nomes assim. Porque se formos a ver, as nossas ancestralidades, né? Ou a minha ancestralidade, é que na parte materna viveu essa submissão da colonização. Todos nós vivemos essa submissão da colonização. Correto. Mas muitos mais, muito mais, Correto. os naturais de Angola. É nessa dimensão. Os africanos de Angola. Correto, correto. Também houve portugueses que se levantaram contra a colonização e que também sofreram humilhações e tiveram outros problemas. Não é? Mas muito mais, sofreram muitíssimo mais os africanos. Certo. É nessa perspectiva. Então, a descendência, né, desses africanos que sofreram não muito, percebi. a descendência A descendência desses africanos que sofreram muito, para quem se fazer a pergunta, né, Moçambique, porquê de Moçambique? Ele vai nas crônicas ou nos anais dos municípios ou em livros, né, e ver onde surge o surgimento deste nome. E ao ver a descoberta dele pela origem do nome, depois ele vai perceber que esse nome traz uma imagem de submissão, de colonização, de escravização. Eu não acredito muito que esta última mudança, não é, tenha sido nesse sentido. Estas últimas mudanças foram mais dentro da sensibilidade das pessoas. Correto. Que nasceram em Moçambique, que tiveram filhos em Moçambique, depois foram-se embora, não é? E que talvez tenham pressionado um bocadinho para tornar a vida. Porque eu falei com várias pessoas em Portugal que dizem, não, eu não nasci em Namíbia, eu nasci em Moçambique. Eu não nasci em Namíbia, mas eu nasci em Moçambique, vivo em Moçambique neste momento. Correto. Já vivi no Namíbia neste momento. Correto. Mas continuo a ser contra a mudança pela segunda vez do nome. Tornamos, portanto, a entregar o nome da cidade a uma entidade colonial, que é o Sr. Barão de Moçambique, já faleceu há muitos anos, não é? Titular de um título de nobreza em Portugal, e que quando mudaram o nome para Baía de Moçambique em 1785, foi ele que ficou como o indivíduo que, portanto, projetou o nome dele para este espaço do nosso território nacional. Correto. E agora, como uma sugestão, o que é que deveria-se fazer? Eu penso que deveria-se fazer uma crítica histórica, verificar o porquê, e tudo depende também do consenso geral. Quem sou eu para me opor ao consenso geral? Mas agora, o que parece daquilo que me têm dito é que não houve, portanto, consenso geral, pelo menos a nível do Conselho da Província. E nem houve uma solicitação a nível da cidade. Não é? Agora, eu não sei como é que essas coisas funcionam oficialmente, não é? Dentro dos escritórios e dos espaços que tratam disso a nível oficial. Não sei. Mas agora, fizeram alguma escutação para aqueles que Eu chamam-se não de tenho ancião? conhecimento disso. Não tenho conhecimento disso. Soube disso por outras pessoas. E gostaria de ter acesso, portanto, aos documentos que produziram, portanto, esse estado de coisas, a partir da altura em que foi solicitado a nível superior essa mudança, e mesmo as movimentações que houveram a nível local
para que isso fosse feito, Correto. a nível do governo provincial da altura. Tá bom. Agora, uma outra questão bastante importantíssima é a questão da fundação de Moçambique. Eu tive a oportunidade de ler, né, o livro que o Manuel Torres escreveu, Dr. Manuel Torres, a ser o correto, e eu percebi que, segundo o Dr. Manuel Torres, a data da fundação de Moçambique é 4 de janeiro, 4 de agosto de 1849, com a data da chegada da primeira colónia vindo da cidade de Pernambuco, quer dizer, os brasileiros, os portugueses que estavam no Brasil, e a essa data o Dr. Manuel Torres data como a data da fundação da cidade, da fundação de Moçambique. E depois, em 1850, ele data como a chegada da segunda colônia. O que o pai tem a dizer sobre essa data da fundação de Moçambique? Olha, eu tenho muito respeito, tanto por aqueles que vieram em 1839, 1840, como por aqueles que vieram em 1849, 1850 e que por aqui ficaram também. Mas parece-me que o Dr. Manuel Torres fala em fundação do distrito para a data de 4 de agosto de 1849. Não fala em fundação da cidade, mas festeja-se, portanto, o aniversário da cidade como tendo sido o início dela em 4 de agosto de 1849. Mas se formos à história, verificamos que quando da viagem de Alexandrino da Cunha, em 1839, portanto, 10 anos antes, a esta zona, mandado pelo poder de Luanda, não é verdade, veio a seguir a ordem de Portugal para a construção desta fortaleza que na altura se chamava Presídio. E para aqui vieram, portanto, militares. E para aqui vieram degradados. E juntamente com eles vieram comerciantes. E houve mesmo um comerciante que se abalançou a construção de uma pescaria, creio que em sociedade com a dona Ana Joaquina dos Santos de Luanda, que, de acordo com Vilela, que é um historiador, e na altura, quando ele escreveu esse relatório, foi em 1923, 24, era capitão do Porto, capitão da Capitania de Moçambique. Portanto, como é que eu ia dizer? Portanto, esta pescaria marca, portanto, o início da pesca metropolitana nestas paragens. Agora, se de facto, de acordo com a história, de acordo com o que eles nos escrevem, aquilo que eles viram, que viveram, que pesquisaram, quando em 1849 chegam os portugueses de Pernambuco, já aqui encontram militares que marcam o poder colonial, já aqui encontraram a fortaleza, nos seus inícios, mas construída, e já encontraram, certamente, alguns feitores, alguns comerciantes. E, mais certamente ainda, encontraram os autóctones, os angolanos, que sempre cá estiveram. Agora, o próprio chefe da primeira colónia, Abreu Castro, numa carta que escreve em 1856, creio eu, ao presidente da Câmara de Moçambique, diz o seguinte: começou esta povoação por um presídio. Ora, se começou esta povoação por um presídio, o início da povoação começa por um presídio, começa com aquela construção, que depois, creio eu, que é seguida da igreja de Santo Adrião, e com as feitorias que estão por aqui.
Agora, se o próprio primeiro chefe da colónia obreu, que acho que era um homem digno e honesto, disse isso, porquê que festejamos o aniversário da cidade de Santos quase 10 anos mais tarde? Não deve ser para Deveria colocar ser um por acento. 40. Não deve ser para colocar um acento, porque antes aqui já existia como é que eu posso dizer? Já existia portugueses, mas degradados. Não existiam só degradados. Não existiam só degradados. Não, porque foram fundadas feitorias, não eram degradados. Correto. O Fernando Cardoso Guimarães, cujo nome vem nessas escritas históricas, Uhum. e que foi o tal português que foi sócio da Dona Ana Joaquina dos Santos, de acordo com os historiadores da altura, Correto. era português, dizem que era algarvio. E já antes, muito antes, diz o Augusto Castilho, num dos seus escritos, diz que a rainha Dona Maria II mandou para aqui, para esta zona, por lhe constar que era uma zona de bastante peixe, 1000 anzóis para os pescadores algarvios que cá estavam. Agora, a crítica histórica tem que se fazer, e são vocês que vão ter que fazer, os jovens, historiadores, os homens que querem saber da verdade das coisas. Têm que verificar, através da crítica histórica dessas obras todas, o que é verdade. Mas o que eu não aceito é que se os pernambucanos, ou melhor, os portugueses vindos de Pernambuco, quando aqui chegam, já viram na praia à sua espera, se calhar, não sei se estavam à espera, né? Segundo os anais do município, cerca de 160 pessoas, entre os quais degradados, militares, comerciantes e Mas, autóctones. então, nessa explicação que o pai deu, dá-me a entender que precisava-se, dá-me a entender primeiro que isto foi como é que eu posso falar? Foi a primeira colonização, parece dirigida. Pô, a que veio de Pernambuco Certo. foi devidamente planificada devido aos acontecimentos que tiveram lugar no Brasil, não é? Em que os portugueses não se sentiam bem por causa dos brasileiros que estavam a amassá-los, estavam a aborrecê-los e havia problemas de pressão, muita pressão. E então, de acordo com o governo português, com o Ministério do Ultramar, na altura não era o Ministério das Colónias, Correto. o Ministério da Marinha e das Colónias, se não me engano, planificaram, portanto, essa vinda dos portugueses, que vieram para cá, dessa maneira, com muita coragem, com muito valor, e que vieram para aqui e que dignificaram mesmo a sua posição. Agora, não vamos misturar as coisas. Dizer que aqueles que vieram antes, não é? Que também com o conhecimento de Portugal, Correto. e que construíram o tal estabelecimento de Moçambique, não é? Aqui, não é? Também não merecem que se olhem um bocadinho para ele e que digam, não, estes já cá estavam quando chegaram os outros. E vamos respeitar uns e vamos respeitar os outros, falar da crítica histórica, falar da verdade histórica e dizer o que é que aconteceu. E parece que foi coincidência. Eu ainda não li, nunca consegui ter acesso ao relatório do Alexandrino da Cunha, quando veio a sua viagem em 1839, a que seguiu a construção do presídio, do estabelecimento de Moçambique, não li, mas temos que ter em conta isso. E se formos aos anais do município, que estão aí, que toda a gente pode ver, não sei se ainda estão nos arquivos aqui da administração municipal, tudo isso está registado. As estatísticas estão lá. Não é? Então vamos, porque parece que Pedro Alexandrino da Cunha chegou aqui também, a esta baía, naquela altura, em 1839, 40, num 4 de agosto. Então, podemos festejar no mesmo dia, e a fundação da cidade, em 39, 40, com o começo da construção do presídio e o estabelecimento de outros cidadãos, não é? E a fundação do distrito. Porque o doutor Manuel Taús, que não conheci pessoalmente, mas conheço um descendente deles, que por acaso até é meu primo, porque uma das minhas tias, do lado materno, casou com um senhor chamado Rui Torres, descendente do ramo dos Torres, que vieram também do Brasil, e desse casamento resultaram dois primos, um dos pais já morreu, infelizmente, e o outro ainda vivo, está aí, não é verdade?
E eu tive a sorte de encontrar cheio de rascunhos, cheio de notas, o início dessa obra do Dr. Manuel Artur, que depois foi publicada não sei se foi pela Junta de Investigação do Dr. Amaro ou se foi apenas pela Câmara Municipal, não sei. Não é? Portanto, as duas ações conjugadas, portanto, deram lugar àquilo que está hoje. Não vamos pôr do lado um, nem pôr do lado do outro, vamos juntar as duas, 4 de agosto de 1839-40 e 4 de agosto de 1849. Festejar, ao mesmo tempo, a fundação da cidade de Moçambique pelos primeiros e a fundação do distrito de Moçambique pelos segundos. Porque até o chefe da primeira colónia diz que começou esta povoação com um presídio. Ora bem, de princípio, primeiro era uma povoação. Sim, e depois de povoação tornou-se vila. Depois de vila tornou-se uma cidade. Ora bem, indo nessa cronologia histórica, nessas etapas todas, é porque também existiu desenvolvimento. Entre aspas, existiu desenvolvimento. E esse desenvolvimento começa sempre pela construção de algo. Primeiro construiu-se o presídio, depois vai-se construir uma outra coisa. Construiu-se a igreja e ao mesmo tempo foi-se fazendo as casas para os feitores, os comerciantes. Onde é que eles viviam, os comerciantes? Onde é que vivia o Fernando Cardoso Guimarães? Tinha que ter qualquer coisa para mesmo que fosse feito em tábuas, em taipa, em adobo, tinha qualquer coisa. Mas tinha que ter, sim. Essas construções são construções iniciais, porque a maioria das casas desta cidade foram feitas em adobo. As mais antigas, claramente. Não é? Portanto, não vamos fugir. Eu não sou detentor da única verdade, pode ser que haja argumentos para aí, outras pessoas que digam, não, você não tem razão, eles é que são mesmo os de 849, é que são os fundadores da cidade. Então vai-se buscar outros. Vamos ao Ilírio do Amaral, distinto geógrafo, que diz numa das suas obras que a fundação da cidade de Moçambique, juntamente com a fundação de outras cidades, mas diz que a fundação da cidade de Moçambique foi em 1840. Vão lá desmentir o Ilírio do Amaral. Eu tenho a obra dele, por acaso. Eu tive a possibilidade. Emprestei a obra dele destes. Eu li essa obra e ele fez uma cronologia. Pois fez a cronologia. Primeiro Luanda, depois Benguela, em terceiro está, na altura, o distrito de Moçambique. Não, no distrito não. Só um minuto, vou só fugir um bocadinho aqui e ver se apanho dele. Tá. Creio que está por aqui. Olha, até não estou a encontrar, não sei onde é que coloquei isso. Até não estou a encontrar. Ilírio do Amaral. Correto. Estava por aqui, estava. Será que eu emprestei a alguém? Não estou a encontrar. Não tem? Não estou a encontrar. Vai falando. Correto. Mas parece que ele já tratava como cidade a data da fundação de 1839 a 40. 1840. Correto. Então, se nós comemorarmos essa data de 1840, na questão cronológica, a cidade de Moçambique seria mais velha da cidade do Lubito. Não é mais velha. É mas se nós comemorarmos a data da chegada dos primeiros portugueses vindo do Brasil, de Pernambuco, 1849, que é a data, 4 de agosto, que é a data em que a gente comemora, ou que é a data que a cidade comemora, vamos estar em quarto, em questões cronológicas. Estamos em quarto, mas com a data de 1840. E com a data de 1849, ou não? Não. De 1840. Eu penso que será a data de 1840. Deixa eu ajudar o pai.
Estava a ver aqui o número da página, vídeo Amaral, que eu tenho aqui apontado no outro sítio. Vamos lá ver isso. Não estou a encontrar aqui. Não está aí, né? Não. Vou encontrar. Vai cá. Mas aqui. Vai cá. Vamos conversando. Correto. Este é um livro Uhum. do professor doutor Irídio Amaral, em que ele fala faz um ensaio de um estudo geográfico da rede urbana de Angola. E é um livro de um professor doutor, nós não estamos a falar de alguém que não sabe nada, não é? Correto. E às vezes quando andamos com muita pressa, não encontramos. Certo. Este livro, por acaso, comprei-o, página 66, tinha apontado em algum sítio. Portanto, página 66, 63, 64, 65, 66. Antes diz, para o interior multiplicavam-se as feiras, daí o nome feirante. Não é? Está aqui. O senhor, não sei se consegue ler, página 66 do livro, diz assim: datas de fundação das cidades de Angola. Correto. No litoral, Luanda, fundada em 1576. Benguela, fundada em 1617. Moçambique, fundada em 1840. Lubito, fundada em 1842. Isto para as cidades do litoral. Correto. No interior, Malange, fundada em 1852, Sá da Bandeira, hoje Lubango, 1885, Nova Lisboa, hoje Luambo, 1912, e Silva Porto, hoje Bié, ele não sabe, põe ponto de interrogação. Portanto, um especialista em rede geográfica, um especialista deste gabarito, não vai mentir quando faz um livro destes. Correto. É verdade. E se quiserem consultá-lo, vão à Junta de Investigações do Ultramar, em Estudos, Ensaios e Documentos, número 97, publicado em Lisboa em 1962. O título é Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola, por Irídio Amaral. É importante, leiam, aprendam e transmitam. Tá. Para esses dois temas bastante importantíssimos, eu agradeço ao pai, o meu muito obrigado, mas também tem algo que tem a ver também com as comemorações daqui de Angola. Se o pai ver, maioritariamente nós comemoramos, se não todas, as datas que na altura o colono deixou. Bem, eu não acho nenhum mal nisso. Por exemplo, o Carnaval. Correto, sim. Carnaval. Uhum. A bênção dos barcos de pesca. Correto. Reportam sempre situações anteriores. Eu não vejo mal nenhum nisso, não é? As festas populares do mar, que depois chamou populares depois da independência, que eram as festas do mar, Correto. foram também os colonos que a iniciaram. Né? Mas isto faz parte daquele conjunto de festas que são marcantes e que estão lá para mudar um bocado o ambiente das pessoas, fazê-las sair daquilo que é normal, dos problemas da vida, e brincarem um bocadinho, dançarem, saltarem, rirem e fazerem algumas asneiras, entre aspas, de vez em quando, é normal. Agora, o nome de uma cidade, certo. a data da fundação da cidade, tem uma outra importância, tem um outro conteúdo. Correto. Não é verdade? Correto. E se me desmentirem e dizerem que Moçambique não tem ligação a um título de nobreza de um governador-geral que era português e que era detentor do poder colonial naquela altura, eu aceito, mostrem-me, é crítica. Mostrem-me, é verdade, que vem aqui nos documentos, e todos os documentos que eu tenho reportam-se a estas situações como sendo Moçambique. Até estou-me a lembrar agora, há um jornalista, creio que, não sei se natural de Moçambique, mas angolano,
que escreveu há muitos anos atrás. Olha, essa folha de jornal até me foi oferecida por Alva Vieira Ascenso, meu amigo, estudamos juntos no Liceu de Ocão, no Lubango, em que diz que o Moçambique vem de Vozela, não é? Que já foi Moçambique com Z, e tem outro nome no estudo, que vem se calhar do árabe Abu Samat. O que quer dizer o quê? Quer dizer que os árabes, quando ocuparam a Península Ibérica, chegaram até o centro-norte de Portugal e chegaram a esse espaço a que mais tarde foi dado o nome de Vozela, pronto, que é Vozela hoje, mas quando era Moçambique com dois S e sem acento circunflexo no A, era, portanto, da titularidade do Barão de Moçambique. E agora é engraçado que estou-me a lembrar dos problemas que existem agora e das brincadeiras que se fazem. O presidente do Futebol do Porto, muitas vezes brincando, quando fala dos clubes em Lisboa, mais para o sul, diz são os mouros. São os mouros. É uma brincadeira, como que dizer, nós é que somos aqui os verdadeiros portugueses, não é? Coisas de Dom Afonso Henriques e de outras coisas da história que nós, portugueses naquela altura, mas vivendo em Angola, éramos obrigados a aprender e não aprendíamos a história de Angola. E isso era feito e era forçado pelo poder colonial. Esse mesmo poder colonial, que agora é simbolizado pelo nome de Moçambique, que era do Barão de Moçambique, que era português, governador-geral do século XVIII. Correto. Agora, quando eu falei da questão das datas de comemorações, é para reabrir um outro tema. Então, a questão é a seguinte, nós também, é uma opinião muito pessoal e o pai vai argumentar, deveríamos ter algumas datas nossas para comemorar. Já falamos nisso, sim senhor, tens razão, tens toda a razão. Sim. Devemos ter datas ligadas às festividades tradicionais dos povos angolanos. Correto. E que fossem de âmbito, pelo menos, da cidade, ou pelo menos da província. Temos situações festivas como, não sei, festas da puberdade, pá. Correto, sim. Qualquer Coende, coisa. né? Eu lembro-me que a Igreja Católica fazia, não há muito tempo ainda, a festa do fico das meninas. Pá. Correto. E que as meninas andavam pela rua, depois havia uma missa, assim, que isso foi também mais porque a Igreja precisava de avançar mais para dentro da comunidade. E com razão. E vamos mesmo avançar para isso. E peço-vos a vocês, historiadores, antropólogos, sociólogos, psicólogos sociais, que avançam nessas áreas das ciências sociais, que pesquisem nesse sentido, à procura de festa, de rituais ligados à vida e à tradição das nossas sociedades e que traduzam, portanto, a raiz do ser angolano. A raiz, o fundamento de ser angolano. Porque é bonito festejar as festas do mar, é bonito. Eu gosto de assumir também as brincadeiras do Carnaval, agora já não tanto, que já tenho menos mobilidade, e gosto de assistir, porque não, à bênção das embarcações, à bênção dos barcos de pesca. Mas vamos também nesse sentido, de olhar um bocadinho, sermos um pouco menos, digamos, entre aspas, modernistas, e irmos um pouco mais para o tradicionalismo, para a verdade das coisas ligadas, portanto, àquilo que nasceu da nossa terra angolana e que foi, portanto, introduzido dentro da cultura dos povos. Porque a noção de sociedade e de cultura tem que estar sempre juntas. Correto. Muito obrigado, pai. E demos por fim a nossa entrevista. Muito obrigado, agradeço a toda a gente que teve paciência de me ouvir. Não é? Critiquem-me se for necessário, mas vão à procura das datas, vão à procura das verdades e depois digam-me se estou errado ou se não estou errado. Posso estar errado, mas creio que não.